Olá amigos, olá amigas, meu nome é Alan Scheninger e a gente está começando hoje aqui um episódio para lá de especial, o episódio número 01 do Administra Mais Podcast. Pessoal, eu sou o Felipe e hoje a gente tem conosco um convidado muito especial. Nós vamos ter uma hora e 30 de conversa com um cara acima da média, um cara que é sucesso como prefeito e sucesso nas redes sociais. Gente, o Administra Mais Podcast é uma realização da NM80, empresa que eu e o Felipe, Felipe, somos sócios, que tem como missão fazer a parte de captação de recursos, relações governamentais e gestão de convênios de prefeituras, entidades do terceiro setor, hospitais pelo Estado. E hoje a gente vai falar certamente bastante sobre isso, né, Felipe? Alan, e o pessoal que nos acompanha, a gente conta hoje com um prefeito que entende a importância da gente ser mais eficiente na gestão pública para ter melhores resultados, e nós temos o orgulho de poder, como profissionais, colaborar com a gestão dele na captação de recursos, na gestão de convênios, e fazermos parte dessa trajetória atendendo o setor de convênios da cidade que ele governa. Então, a gente quer agradecer desde já a presença do nosso primeiro convidado, prefeito de Florianópolis, Topázio Neto. Seja bem-vindo, prefeito. Muito bom, muito obrigado pela apresentação. E esse papo de acima da média, talvez só no peso, né? O resto está bem na médiazinha. Né? Nada disso. Prefeito de sucesso, acabou de se reeleger muito bem. Né? Eu tenho a oportunidade de ser morador hoje da cidade, acompanho o trabalho do senhor, e a gente agradece realmente a presença. E o prefeito Topázio Neto, que está conosco hoje, vai falar um pouquinho da sua história. Ele que é formado em administração, que veio da iniciativa privada. Mas a gente gostaria de saber pelo senhor como é que foi essa sua trajetória, essa migração da iniciativa privada para o poder público. Porque o senhor já foi servidor público, né, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, já prova de que é inteligente, porque passar em concurso público, na época que o prefeito passou concorrido com são os concursos públicos da Caixa do Banco do Brasil, já mostra a capacidade intelectual muito acima da média, como a gente disse no início. Mas o prefeito, essa decisão de migrar da iniciativa privada para o poder público e, sobretudo, para mandatos eletivos, é um desafio que muitas vezes a gente se pergunta o que faz a pessoa traçar essa trajetória e, sobretudo, ter bons resultados, né? Então, se o senhor pudesse contar um pouco para quem nos ouve sobre como é que foi essa sua caminhada. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo tornar essa história um pouquinho interessante. Bom, eu tenho 62 anos, sou natural de Florianópolis, nasci aqui, né? Venho de uma família muito humilde. O meu avô se aposentou como suboficial da Polícia Militar, foi para a reserva como tenente da Polícia Militar. Meu outro avô era um encanador conhecido da cidade, trabalhou muitos anos como encanador e tal, uma pessoa simples, sem muito estudo, mas muito inteligente, aprendi muito com ele, né? A gente aqui em Florianópolis chama de encanador, tem lugar que chama de bombeiro hidráulico, tem, né, outras coisas por aí, mas é o cara que mexe com encanamento, né, constrói. E então sempre tive dos meus avós uma referência muito grande. Meu pai aí sim já conseguiu trabalhar com muito esforço, se formou, foi servidor público também, trabalhou durante muitos anos, se aposentou como procurador de uma repartição federal, do antigo DNR, né? Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, o atual DENIT, né? E aí meus tios também, teve um tio que foi delegado regional em Araranguá, na cidade aqui do estado. E eu acabei trilhando, como meu pai trabalhava no DNR, o DNR era uma casa de engenheiros, né? Porque construíam estradas, pontes e tal. Eu fui sofrendo influência do meu pai, apesar dele ser advogado. Ele queria que eu fosse engenheiro por causa do DNR. Claro. O sonho dele é que um dia eu fosse trabalhar no DNR com ele. E eu acabei fazendo vestibular com 18 anos, 17 para 18, para engenharia civil na UFSC, né? Aí passei e comecei a fazer engenharia civil. E naquele ano, um amigo que fazia engenharia comigo disse: eu estou fazendo ESAG também, estou fazendo outro curso à noite, porque a engenharia era de dia, e ele fazia a Universidade do Estado, num curso de administração, que é a nossa ESAG, fazia à noite, então ele fazia de dia à noite. Eu falei: pô, mas que bacana, eu não faço nada à noite, eu também vou fazer. Só que daí já tinha passado o primeiro semestre, eu fiz vestibular, naquela época eu tinha vestibular do segundo semestre. Né? Daí eu fiz vestibular para o segundo semestre e entrei na ESAG no ano de 1985, na turma 2 do ano, né? A turma começava em agosto.
E comecei fazendo os 2 cursos ao mesmo tempo. Fazia engenharia de manhã, fazia ZAG à noite, né? Ia fazendo. Puxado. Puxado, mas vida fácil, porque eu não trabalhava, né? Então, mas era fácil. Aproveitou o momento da facilidade. Hoje tem muita gente que não está trabalhando, mas também não está estudando. E aí comecei a namorar muito cedo ali no curso de engenharia. Minha mulher fazia engenharia comigo, né? A gente começou a namorar. Eu digo para ela que não era muita vantagem, porque só tinha 5 meninas e 40 homens na sala. Se ela não começasse a namorar ali, não ia... Pô, 40 para 5, ia namorar onde, né? E a gente começou a namorar. E ela veio de Blumenau morar aqui. E ela, naquela onda toda de a gente... 1 ano de namoro, 1 ano e meio de namoro, quem sabe a gente casa, não sei o que, se casava muito cedo naquela época. Mas como é que ia casar se a gente não tinha emprego, né? E ela ficava pesquisando os concursos públicos, né? E aí uma vez surgiu o concurso público da Caixa Econômica Federal. Tem um concurso da Caixa aqui, ó. Paga bem, 6 horas, não sei o que lá. Eu falei, tá bom. Estabilidade, sonho de todo pai de família. Vamos fazer. Fizemos eu e ela, né? E os 2 passamos, né, no concurso da Caixa. Eu passei numa colocação um pouquinho melhor, porque eu fazia ZAG e tinha muita contabilidade no concurso, né? Isso foi 81 para 82 o concurso, né? E eu então já fazia ZAG, sabia contabilidade, sabia finanças, caía tudo isso na prova da Caixa. Eu passei bem melhor do que ela e comecei já logo na primeira turma da Caixa. Me chamaram logo depois do concurso. Eu trabalhei aqui em Florianópolis, mas no meio do caminho, com 20 anos, mas no meio do caminho, entre o concurso da Caixa e eu assumi, apareceu um concurso do Banco do Brasil. E ela disse, esse aqui do Banco do Brasil paga muito melhor do que o da Caixa. Falei, tá bom, então... É uma boa gestora do orçamento familiar. Gestão de carreira. Eu falei, então eu vou fazer do Banco do Brasil também. Fiz e passei também passei numa posição que me permitia escolher Florianópolis e tal. E aí eu assumi na Caixa Econômica, tipo assim, em março eu assumi na Caixa. E em maio veio o resultado do banco. E aí eu, em junho, pedi demissão da Caixa e comecei no Banco do Brasil. Então eu trabalhei, e os meus amigos da Caixa dizem, pô, Topazio, tu nunca fala que trabalhou na Caixa? Não, eu trabalhei na Caixa 4, 5 meses, e depois fui para o Banco do Brasil. Dentro do Banco do Brasil eu fiquei 4 anos. Agora já pode mandar o link da entrevista para os amigos da Caixa. A turma da Caixa. Lembra com muito carinho da turma da Caixa. Eu tenho uma turma de amigos na Caixa. E aí fui para o Banco do Brasil e lá fiquei 4 anos. Daí fiz concurso interno e tal, progredi na carreira. Foi uma experiência muito boa, gostava muito de trabalhar no banco. Mas aí já era 85, eu tinha 23 anos, 24 anos. E era uma época que o país passava por um momento muito difícil. A gente tinha greve toda semana. Quem fez faculdade nos anos 80 e está me escutando vai lembrar do que eu falei. Os nossos semestres nunca acabavam nas faculdades, né? Você começava o semestre e entrava em greve. Aí aquele rolo, depois você tinha que recompor. E graças a Deus, na faculdade do Estado, na Universidade do Estado, não tinha greve. Eu fiz o meu curso de ZAG exatamente em 5 anos. A gente começou e terminou em 5 anos, mas na Federal era uma confusão, perdia férias e tal. E esse movimento grevista vinha para as empresas públicas, né? E o Banco do Brasil, apesar de ser uma empresa de economia mista, tinha essa influência sindical forte. E todo semestre tinha greve no banco. Eu me desgastava muito com aquilo, porque eu não concordava e tal. Claro. E quando eu me formei em 85 no ESAG, surgiu uma oportunidade e alguém disse, olha, surgiu uma vaga numa empresa privada aí, estão precisando de um gestor na área de finanças e tal. E foram lá na ESAG perguntar se alguém recomendava alguém, né? E alguém disse, tem um cara aí que estudou com a gente aqui e que era bom nessa área, o Topazio, mas ele não vai querer, porque ele está no Banco do Brasil. Tá bem no Banco do Brasil, não vai sair e tal. E aí o professor que me ligou disse, não, mas tudo bem, mas não custa tentar. E ele me ligou e me pegou exatamente no meio de uma daquelas greves do Banco do Brasil. Hora certa. Eu falei, cara, é agora. Eu me formei, meu sonho é trabalhar na iniciativa privada, aqui no banco é muito bom, mas está sempre nesse rolo. Vamos lá, vamos ver. E eu mudei do banco para a iniciativa privada, ganhando menos do que eu ganhava no banco, trabalhando muito mais. E trabalhei nessa empresa durante 12 anos. E ali foi a minha grande escola em termos de gestão e tal, porque eu comecei como gerente financeiro, aí fui ascendendo, fui a diretor financeiro, depois fui diretor industrial, diretor comercial, marketing, produção, indústria, participei por tudo. Cheguei a ser vice-presidente da companhia, era uma companhia no ramo de agroindústria, era uma companhia regional. Eu digo que a gente concorria com a Sadia na época, concorria com a Perdigão, mas numa escala muito menor. Na época a Sadia era
sei lá, 30 vezes maior do que nós, né? A Perdigão Como já era falamos dos concorrentes, 20 a vezes empresa maior era que nós. Frangos Macedo. Frangos né? Macedo. E Felipe, a gente vai receber o João Paulo Knarbing, nosso amigo, ex-chefe, atual diretor do BRD aqui, o prefeito no off, gente, nos confidenciou. Então o João Paulo certamente vai ver esse episódio, que o João Paulo foi estagiário do prefeito na Macedo, hein? Aprendeu direitinho. Aprendeu né? direitinho. A gente escolhia bem os estagiários, investia bem nos estagiários. É aquele que eu digo, cuide bem do seu estagiário, porque um dia ele pode ser seu chefe. Mas o João Paulo é um querido, o João Paulo fez ESAG também, e ele teve a coincidência dele fazer ESAG com um dos filhos do Dr. José Macedo, que era o principal acionista da Macedo, né? Então, quando eles precisaram fazer estágio em algumas disciplinas, eles foram fazer estágio na empresa. E aí o João Paulo passou um período lá, conhecendo e tal. O Joster Macedo, que era o filho do Dr. Macedo, e um outro camarada excepcional, que é amigo dos dois, que eu sei, que chama José Paulo De Luca, que é lá de Criciúma. Sim. Um menino hoje está no Citibank nos Estados Unidos já há muitos anos, o João Paulo. É uma mente brilhante, né? Os três eram muito brilhantes. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com os três ali como estagiário e tal. Eu era um pouco mais velho que ele. O João Paulo não é tão novo assim, mas eu era um pouco mais velho que eles. Perfeito. E aí fiquei nessa empresa durante 12 anos e aí coincidiu com a privatização das telecomunicações. E aí surgiu uma janela de oportunidade para o Brasil inteiro, porque lá na empresa eu, como cuidava da área de marketing, toda essa parte de relacionamento com o cliente ficava comigo. E quando privatizou telecomunicações nos anos 98, 99, o governo FHC abriu uma janela de oportunidade, porque no Brasil eram poucos telefones, né? Tinham 25 milhões de linhas telefônicas. Era um patrimônio, né? Naquela época botava no imposto de renda, né? Mas quando privatizou, a gente saiu de 25 milhões para 150 milhões de linhas e abriu um mercado que era o mercado de atendimento ao consumidor, né? Os famosos saques. O né? Código de Defesa do Consumidor, ele exigiu que todo mundo tivesse uma linha 0800 para poder atender. Era lá atender. de 90, e aí, mas só que não adiantava ter uma linha 0800 porque ninguém tinha um telefone para ligar. Né? Quando abriu, surgiu no Brasil um mercadão das centrais de atendimento telefônico, né? Os call centers, né? Abriram, e aqui em Florianópolis não existia nada, no estado não existia nenhuma empresa de call center, e nós começamos em 99, nós começamos a primeira empresa de call center do estado. Uma dificuldade danada, porque não existia nada pronto, a gente foi inventando as coisas, tecnologia, gestão de pessoas, processos, nada. E a gente montou em Florianópolis a primeira empresa de call center do estado. Né? E deve ter sido uma das primeiras do Brasil também, porque vocês foram logo de na início. época tinha umas 10 empresas no Brasil. Né? A gente era uma das 10, a menorzinha, mas era uma das 10. E nós começamos ali, o negócio foi crescendo muito rápido, e eu fiquei nesse mercado durante quase 20 anos. Né? Desde que saí da Macedo até a hora que eu saí das empresas, sempre no setor de TI, porque depois esse negócio virou um negócio muito tecnológico. Quando a voz foi diminuindo e a parte de mensageria veio entrando, você precisava ter um desenvolvimento de software muito grande. A gente trabalhou muito, chegou a ter 15 mil pessoas trabalhando na empresa. Fui sócio de vários fundos e tal. Em 2019 eu saí da companhia quando fui fazer o meu projeto político, né, sendo vice-prefeito na chapa do ex-prefeito Jean. E nós nos elegemos no meio da pandemia ali, né, em 2020, na eleição de 2020. Nós nos elegemos e eu me elegi vice-prefeito dele. E prefeito, qual foi o start? Tinha essa vontade durante todo esse período aí já de ter uma participação maior na vida pública? Porque sempre... o convite deve ter acontecido antes da decisão final. Né? Aconteceu. E eu nunca levei muito a sério os convites que vinham, mas eu sempre fiz muita política empresarial. Né? Nesses 20 anos de empresa, eu fui... vice-presidente da Enflo, fui do associativismo, fui presidente da Associação Brasileira de Teleserviços, que congregava quase 500 mil trabalhadores no Brasil inteiro, as empresas que representavam 500 mil trabalhadores, e fiquei como presidente da associação durante muitos anos, muito relacionamento em Brasília, muito trabalho no Congresso Nacional, do debate público, assim, participava do debate público, sempre muito perto, mas sempre do lado do meio empresarial, nunca do lado partidário. Quando surgiu aquela janela de oportunidade com o Jean, que o Jean estava procurando um perfil de vice-prefeito diferente do que ele tinha, porque ele estava indo para uma reeleição, e na cabeça dele ele tinha pretensão de sair candidato a governador. Isso nunca foi uma coisa absolutamente clara na nossa relação ali, mas ele achava que se ele saísse para governador ele tinha que ter um perfil diferente do vice-prefeito para tocar as coisas e tal. E aí surgiu a oportunidade.
incentivado à época a possibilidade de eu me filiar no PSB, P de bola, né? Mas daí não deu certo o PSB, surgiu o Republicanos, né? Que era da base do prefeito, da Câmara. E o Republicano, me filiei no Republicano e o meu nome foi colocado como uma das opções. Confesso que à época eu tinha uma expectativa, mas não era nada do outro mundo que eu pudesse fazer parte ali com o Jean. Já conheci o Jean de mais tempo, né? E aí acabou dando certo, né? E aí entrou na prefeitura, vice-prefeito. E como é que foi isso, assim? Vamos dividir na fase primeiro vice-prefeito, mas depois prefeito. Serviu de escola um pouco aquele período? Serviu de escola, me preparei para ser vice-prefeito, estudei bastante, fui atrás, li muito, conheci muito da legislação. E entrei como vice-prefeito, o Jean foi bastante generoso na época comigo. Obviamente, eu não tinha nenhuma estrutura como vice-prefeito, eu tinha um motorista e uma secretária como vice-prefeito. Mas é claro que eu não ia ficar parado como vice-prefeito, então eu comecei a pegar algumas demandas que existiam. Então, na época, uma das demandas importantes sempre foi o relacionamento com a classe empresarial. Então, as associações empresariais sempre ficavam tendo uma relação muito forte comigo, apesar do prefeito também ter, mas... E nós tivemos o efeito da pandemia, né? Nós assumimos em 2021 e ainda não tinha as vacinas, estavam recém chegando. E eu participei muito com as entidades empresariais da cidade, no que a gente chamou de Aliança pela Vida. Foi um grande projeto que a gente fez com um recurso privado, mas que a gente conseguia levar assistência para as vítimas da Covid em casa. Porque em algum momento, naquela oportunidade, não existiam mais leitos de hospital. Não adiantava você ficar doente e procurar um leito, porque não tinha. E aí, no grupo de trabalho que a gente montou, um dia a gente disse, peraí, mas o maior hospital que tem é a casa das pessoas, né? Então a gente contratou as ambulâncias móveis e a gente fazia assistência para o cara na casa dele. Montamos uma grande central de atendimento, e aí usei a experiência que eu tinha do passado. As pessoas ligavam para a central, os atendentes monitoravam as pessoas em casa, e quando o cara tinha baixa oxigenação, não sei o que, você mandava um UTI móvel na casa dele, fazia o atendimento, eventualmente deixava o cilindro de oxigênio lá na casa dele, ficava monitorando até que abrisse uma vaga no hospital, se fosse o caso. Nós atendemos milhares de pessoas, né? A ACIF, a Associação Comercial, foi aqui, coordenou esse trabalho junto das outras associações, levantaram na época, sei lá, 3 milhões de reais para custear isso. Foi uma experiência boa. Então eu acabei me envolvendo nisso, acabei me envolvendo na geração de oportunidade de trabalho, porque no pós-pandemia o que mais precisava nas cidades era reativar a economia. Então nós criamos o Mais Empregos aqui em Floripa Mais Empregos, que foi um sucesso, numa parceria com a Fiesc, com o Sistema S. Depois entrei na geração de empregos para a área de tecnologia, também me envolvi com isso. Então, eu tinha uma agenda de vice-prefeito, que era uma agenda que andava em paralelo com a agenda do prefeito. E aqui fica uma dica para quem é vice-prefeito, né? Claro que você depende também do prefeito abrir a oportunidade para você, porque se não quiser abrir, você não faz nada, né? Agora, se o prefeito for um prefeito que tem uma visão de gestão pública, entender que o vice-prefeito é um recurso que está ali, que se elegeu junto com ele, que pode ajudá-lo, né? Buscar algumas demandas dentro da prefeitura que tenham a ver com você, né? Porque, você tem uma experiência de obras, olha lá, pelo menos acompanhe as obras do município, vai atrás, se não for secretário de obras, pelo menos acompanhe, faça o reporte para o prefeito e tal. Então eu aproveitei essa época de vice-prefeito também para conhecer um pouco da estrutura da prefeitura, porque o governo foi montado basicamente pelo prefeito Jean, com as pessoas que ele já conhecia, que estavam no primeiro mandato, né? Mas até a hora que ele saiu para ser candidato a governador. Prefeito, e quando chega a pandemia, ela teve que rearranjar as prioridades de todos os gestores do Brasil, foi uma situação né, que a gente espera que não se repita, mas a importância de poder, nesse momento, ter o comando das prefeituras e das gestões na mão de quem tem como dar algumas soluções é fundamental. Sim. Mas antes da pandemia, quando você se elege e o senhor decide entrar e vocês ganham a eleição, havia algum desejo pessoal de realização do tipo, olha, é um assunto que eu vou tocar, eu quero na minha trajetória ali realizar tal obra ou tal política pública, alguma coisa especial? Não. E contribuir com a gestão em si. Na verdade, a minha ideia era contribuir com a gestão em si, né? E tem
por que você entrou? Não, porque eu quero contribuir, retribuir para a sociedade. Tá? Isso é um discurso bom. Na verdade, o que eu queria era trabalhar mesmo. Eu queria experimentar a vida pública de maneira intensa, depois de ter passado tantos anos na iniciativa privada, porque eu comecei a trabalhar, eu falei aqui para vocês agora, em 82. Então, em 22, eram quase 40 anos já de trabalho na iniciativa privada. Né? Eu tinha... Novos desafios movem a gente. Movem, né? E aí, quando você tem a oportunidade, quem não quer participar da gestão da prefeitura da cidade onde nasceu, onde trabalhou a vida inteira, né? E nessa atividade que eu desenvolvi durante esses anos, eu gerei muito emprego na cidade. Uma vez eu parei para fazer a conta e o setor de call center, né? Quem lembra, são as centrais de 0800, né? O setor de call center emprega muito jovem. E são empregos temporários. Eu levei um tempo para aprender isso, porque eu queria que as pessoas ficassem trabalhando comigo muito tempo, e depois eu aprendi que não, ali era uma porta de entrada. Claro. Porque como era um emprego de 6 horas, as pessoas vinham trabalhar com a gente para poder estudar e seguir suas carreiras. Eu brincava assim, ninguém quer se aposentar como operador de call center. O cara usa aquela oportunidade para construir a sua carreira dos sonhos, né? E a gente deu oportunidade para muita gente. E eu cheguei a fazer uma conta que só aqui em Florianópolis, durante os 16, 17 anos que eu trabalhei, mais 70 mil pessoas trabalharam comigo. Mais 70 mil pessoas. Então hoje eu saio na rua e as pessoas dizem, eu trabalhei com o senhor lá na Multiação, que foi a primeira empresa que a gente montou. Eu trabalhei com o senhor na Software, trabalhei com o senhor... E as pessoas vêm assim, espontaneamente, e dizem assim, prefeito, ou me chama de Topázio, prefeito, foi a primeira oportunidade de trabalhar na minha vida. Foi ali que eu comecei. Foi ali que conheci minha mulher, foi ali que eu me casei. Então, as referências são as melhores possíveis. Então, na realidade, o que eu queria era contribuir de alguma forma com a cidade. E isso é importante, né? A gente vê muitas boas experiências na gestão pública de pessoas com esse perfil, né, prefeito, que saíram da iniciativa privada, jamais demonizando quem dedicou a vida à iniciativa pública, porque também é o serviço público, também é uma missão, e a gente passou por alguns períodos assim de meio que de julgamento disso, né? Mas o cara já foi isso, já foi aquilo, mas a experiência ela também é necessária. O prefeito acabou de falar, né? Certamente a experiência do banco ajudou quando entrou na prefeitura, certamente ter sido vice-prefeito ajudou, mas são experiências bacanas. Eu sou natural de Rio do Sul, vi isso acontecer lá na minha cidade com o ex-prefeito Milton Obos também, que também foi um prefeito extremamente realizador, um grande empresário. E o senhor passou por um desafio que alguns passam, né? Que é, então, assumir na metade de um mandato, virando de vice-prefeito para prefeito. A gente sabe que isso é complicado, né? Como é que foi esse curto período ali para daí a gente entrar na gestão Topázio 100%, digamos assim? Não, é complicado porque você acaba herdando uma prefeitura que foi construída pelo prefeito que se afastou, né? Mas você não era vice-prefeito com ele? Era, mas eu sempre digo assim, jogo é jogo, treino é treino, né? O vice-prefeito treina, o prefeito joga. Então, quando você deixa de ser vice-prefeito e a decisão passa a ser 100% tua, aí você vê que a coisa é um pouquinho mais complexa do que você imagina, porque ali você tem que estar na decisão do dia a dia, e aí a prefeitura ela é amplamente complexa, né? E você também assumir uma prefeitura no lugar do prefeito, no ano de eleição para governo, onde o prefeito é candidato, o ex-prefeito é candidato, também é complicado. Porque o maior ativo do prefeito que sai candidato a governador é a gestão dele na prefeitura. Claro. Então, a minha combinação é a seguinte, cara, eu vou mexer o menos possível, porque tu vai ter que usar tudo que tu fez na prefeitura para te apresentar para a população. Dizer, se eu fiz isso na prefeitura, eu posso fazer isso no governo. Então não faz sentido você mexer em tudo aquilo que foi construído até ali. E vamos lembrar que o prefeito sai para ser candidato decorrido o primeiro quadrimestre, né? Sai em abril. Então o prefeito que assume tem 8 meses de gestão, não dá nem tempo de pensar em fazer nada. Então o ano de 22, quando eu assumi a prefeitura, foi um ano onde não mexe em nada, deixa a coisa do jeito que está. Vamos levando até o final do ano. Então, só troquei o gestor de secretaria que pediu para sair, ou o cara que foi ser candidato. Não fiz nenhuma mudança nesse primeiro ano estrutural, né? As coisas vieram encaminhadas, o orçamento veio encaminhado, veio tudo encaminhado. As limitações da legislação eleitoral. Então não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Novas contratações, demissões também não podiam Então foi um ano assim de deixa quieto para ver como é que fica. E eu sempre considero que a minha gestão começou mesmo em 23. Janeiro de 23 foi quando... Só para ter uma ideia, nós fizemos uma pesquisa para ver como eu levei sério esse negócio de não mexe, para ver como é que fica.
Nós fizemos uma pesquisa em novembro de 22, onde a gente perguntava quem é o prefeito de Florianópolis. 60% dizia que era o ex-prefeito. 20% não sabia, estava naquela confusão, e 5% dizia que era eu. Então era assim, era um desafio. O senhor foi muito leal. Né? E aí também não me expus. Né? Colocar o mas DNA a partir de 23. Quando entra janeiro, e aí vocês dizem, tá bom, mas vamos lá, tem uma reeleição, uma possibilidade de eleição daqui a 1 ano e pouco. Né? E ninguém conhece o prefeito. Sim. Então a gente começou 2023 realmente botando a cara da prefeitura do meu jeito, né? E aí eu fiz algumas mudanças de pessoas que estavam na gestão para a gente tentar naquele 1 ano e meio que restava até a eleição é setembro, outubro, 1 ano e 10 meses, tentar se apresentar ou mostrar uma candidatura viável para o eleitor. Né? E aí, prefeito, entrou na prefeitura, 2023, começa então a gestão Topázio. E naquele momento ali, o senhor olhou para a cidade, para os desafios que é governar uma capital como Florianópolis, né, com as suas características de ser uma ilha em grande parte. Olhou para essa cidade depois desse período de vice-prefeito e disse: aqui eu quero atacar, aqui a coisa eu preciso me dedicar um pouco mais. A gente sabe que na gestão pública é impossível enfrentar todas as guerras, né? Não tem como vencer todas as guerras. Mas a gente também sabe que quando a gente está sentado nessa cadeira de gestor público, a gente tem que escolher as guerras, as brigas que vai enfrentar. Quais foram naquele momento as brigas que o prefeito Topázio olhou e disse: essa aqui eu vou enfrentar com ainda mais dedicação? Bom, Florianópolis é uma cidade complexa, realmente. Não é uma cidade simples. Em Florianópolis nós sempre temos 2 lados para tudo. Se você pintar um muro de verde, tem alguém que vai dizer que é azul. Né? Se você pintar um meio-fio de branco, alguém vai dizer que é amarelo. E sempre assim, tudo em Florianópolis é discutido, tudo é. Mas eu resolvi de que eu tenho as minhas convicções compartilhadas com o meu colegiado e que a gente ia para frente nisso. Então, o primeiro grande desafio foi na área da saúde. A gente estava saindo de uma pandemia, onde veio muito dinheiro federal para os municípios. Os municípios receberam muito recurso e incharam as suas estruturas de saúde com esses recursos que vieram. Só que saiu a pandemia, os recursos foram embora e as estruturas ficaram. Então nós temos que fazer um grande ajuste na estrutura de saúde. Correto. Tirar pessoas, reduzir, etc. Tal. E isso de novo é desgaste. De novo é desgaste, porque implica em rescindir contratos, terminar temporários e tal. Então na área da saúde a gente teve um grande desafio aí de continuar com uma boa saúde na cidade. A nossa saúde é referência nacional, mas dentro daquilo que cabia no bolso, né? Manter as obras que nós já havíamos iniciado, ou que vieram do governo anterior ou no nosso governo, mantendo para que a coisa não baixasse o nível, não reduzisse o nível que a gente vinha fazendo, e fazer o enfrentamento daquelas questões que eram importantes para a cidade. E aí nós tivemos alguns enfrentamentos que foram fundamentais, os enfrentamentos para a construção da Ponte da Lagoa. Correto. Nós fomos bloqueados durante 5 oportunidades com ações de interrupção da obra. O enfrentamento para limpezas de valas de drenagem na cidade. Nós tínhamos bairros que cada chuva que dava enchia, porque as valas estavam obstruídas e nunca havia licença ambiental para conseguir fazer, e nós fomos para cima e nós fizemos. Manter a cidade limpa, organizada na segurança pública. Eu tenho essa coisa muito comigo de que uma cidade tem ordem, uma cidade tem regras, tem que ser cumpridas essas regras. Correto. E muitas vezes isso é difícil de você colocar no ar, mas tive uma grande parceria com o Coronel Araújo também, que era o nosso secretário de segurança à época, e a gente conseguiu dar ordem na cidade, conseguiu colocar a cidade arrumada. Mas assim, um dos conselhos que eu poderia dar para um prefeito que está assumindo, que eu acho que é legal e que eu aprendi isso, é o seguinte, cara: numa prefeitura você tem diversos desafios, a sociedade espera de você, mas ponha o olho no caixa, no caixa da prefeitura. É o caixa que te mata. Como na iniciativa privada. Sim. Uma empresa na área privada, ela não quebra porque não dá lucro, ela quebra porque não tem caixa. Você tem empresas de tecnologia que não deram lucros durante anos e nunca quebraram. Agora, se ela deixar de ter caixa, ela quebra. Uma prefeitura, ela tem compromisso. Se ela deixar de cuidar da arrecadação, se ela gastar mal, se ela gastar em excesso, ela vai ter dificuldades. Então, desde o início da nossa gestão, eu trouxe uma secretária da Fazenda nova, quando eu assumi,
que veio do governo do estado, uma auditora fiscal, a doutora Michele, uma mulher extremamente competente, com formação, mestrado na área de contabilidade, e a gente fez uma revolução na nossa área financeira. Hoje a prefeitura tem uma área financeira muito arrumada, muito arrumadinha ali, porque você veio, por exemplo, eu assumi em 23, 2-3 meses depois veio o piso nacional dos professores. Os nossos salários de piso, o professor que entrava saiu de R$2.000 para 3.800. Você pega a folha nossa de educação na cidade, em 3 anos subiu 60% o valor da folha. Então, como é que você tem no município que a tua arrecadação cresce aí na margem da inflação todo ano, assumir uma encrenca desse tamanho com relação, por exemplo, ao piso dos professores? E todo mundo sabe, o professor tem que ganhar mais, isso não é discurso, isso é fato. Claro. Mas tem que ganhar mais, mas tem que ter de onde tirar o dinheiro. O governo precisa mostrar como financia essa política, né? Na verdade, o que a gente sofre hoje nos municípios é isso. O Congresso Nacional decide, faz a política, faz o... O efeito cascata acontece. E lá o município tem que executar. Então, imagina isso, uma cidade como Floripa. Agora, pega um município pequeno, 10, 15, 20 mil habitantes, que normalmente vive de arrecadação de repasse. Não tem nem arrecadação própria, porque não tributa o ISS, não dá conta. O PTU não foi reavaliado a planta cadastral. E aí você pega um piso desse tamanho, né? Mas vai vir no FNP. Não vem no FNDE, não vem, é bobagem, não vem, né? Então, o prefeito que está entrando, ele tem que ter o olho no caixa muito firme. Porque o servidor não aceita ficar sem receber salário, você não pode atrasar nenhum tipo de tributo, isso vai complicar a sua vida, vai complicar a sua dívida, você não tem as certidões. Então, desde cedo, desde que eu assumi com a vinda da doutora Michele, a gente deu uma boa trabalhada em toda a questão financeira da prefeitura. Hoje a gente tem uma área financeira muito ajeitada, muito arrumada e tal. Então esses foram os desafios, né? E ali nós fomos mantendo as obras, temos crédito, tomamos alguns financiamentos na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, para fazer outras obras na cidade. E essa foi o nosso início de gestão, ou melhor, o final da gestão anterior, antes da eleição. Né? Bem, temos uma primeira dica importante, então, para os gestores que nos assistem, né, Felipe? Cuidem do caixa. Cuidem do caixa, fica de olho no caixa. Inclusive, o prefeito antecipou, a gente normalmente fará, ao final de cada episódio, uma pergunta a cada convidado sobre que conselho ele daria a gestores de outros municípios, se pudesse, né? Então, tá dado o recado. Olho no caixa é um conselho. Já que eu dei outra coisa que é igual. Isso é outra coisa, né? Às vezes você tem gestores que vêm da iniciativa privada, e aí o cara entra na gestão pública e diz, meu Deus, mas é muito demorado, porque não sei o quê. Meu conselho é, aprenda rápido, que é diferente. Não queira fazer na gestão pública o que você fazia na área privada. Não vai ser. Na gestão pública você tem todos os órgãos de controle, você tem a lei orgânica do município, você tem toda a legislação diferente particular para você cumprir. Então, se na iniciativa privada você podia fazer tudo que não era proibido, na gestão pública... Tá por dentro aqui, ó. Na gestão pública você só pode fazer o que é permitido. Pela lei. Mas isso era tão melhor fazer assim. Cara, se a lei não permite, não faça. Isso, perfeito. E daí há um desafio que é a ousadia dos gestores de, conhecendo o que pode e o que não pode, ele avançar na limitação do seu servidor. Porque um exemplo que dá é o seguinte, o servidor de carreira, muitas vezes, município pequeno ou grande, diz o seguinte, cara, isso eu não tenho certeza, eu não vou mexer naquilo que eu não sei, deixa do jeito que está. E o prefeito, não, mas dá de ser feita a compra. Não dá, eu entendi num curso que é de outro jeito. E nessa hora eu me recordo, certa vez, o Pavan, numa reunião, meu pai participava, ele disse o seguinte, cara, não tem como ser bom prefeito sem sair com meia dúzia de processos nas costas, porque tu vai ter que comprar briga com um promotor que interpreta a lei de um jeito, mas o tribunal interpreta de outro. Então, tu vais tomar o processo aqui até resolver lá. Por exemplo, na minha cidade teve uma compra certa vez de televisores de 32 polegadas, em que nas lojas, nas magazines e lojas pela internet, estava R$900. A licitação chegou a R$1.450 um televisor de 32 polegadas. O pregoeiro pode suspender a licitação, fazer a cotação e dizer para os caras, ou vocês baixam no preço que está na internet, ou eu paro a licitação e não compro mais nada. Então, se o comprador não tiver a desenvoltura de saber o que pode fazer, se o prefeito não conseguir dar para ele caminhos para seguir e outra, se o cara entende que não dá para ser feito, nós vamos buscar um jeito que dê.
né? Não dá para a sua equipe, a equipe dos gestores que nos olham, simplesmente dizer que nada pode, sem dizer quais caminhos seguir para tentar. Sim, porque no fim o risco quem vai tomar é o prefeito, mas tem que ter alternativa. O prefeito. Quando eu estava na Secretaria Estadual de Saúde, fiquei um grande período como chefe de gabinete, um curto período como secretário adjunto em 2015, 2016, eu sempre dizia para a minha equipe, em especial para a jurídica, para teus colegas advogados aí, eu sempre dizia para eles, por favor, não me diz que não dá. Me diz como dá. Que não dá é fácil. Se o Estado de Santa Catarina está pagando teu salário só para tu me dizer que não dá, aí não tem função. Então me diz qual é o caminho que dá aqui, vamos pensar junto, vamos trabalhar junto. Então, coragem, né? Eu acho que é uma outra grande dica aí para quem essa questão assim, quer dizer, vai ser mais demorado na área pública, não tenho dúvida. Então, se você tem uma cultura de iniciativa privada, não se apavore, não desista, não desanime. Legal. Né? Vai ser mais demorado. Agora, duas coisas são iguais na iniciativa privada ou na área pública. Normalmente, gestão tem a ver com gestão de processos. Então, você tem que ter processos muito bem desenhados. Se você não tiver um processo para fazer compra, não vai rodar. Se você não tiver que alguém solicita, alguém faz um pré-orçamento, constrói o TR, quem é que faz essas coisas todas, não vai andar. E uma segunda coisa que é igual é a gestão de pessoas. Pessoas são pessoas na iniciativa privada ou no setor público. Todas precisam ser motivadas ou precisam ter estímulos para se automotivarem, todas precisam ser reconhecidas, todas precisam ser coordenadas ou controladas, né? Então, a gestão de pessoas é igual. A diferença é que na iniciativa privada você tem uma punição muito mais severa, porque se eu não gostar da cara do fulano, eu digo, cara, você é um bom cara, mas não vou trabalhar comigo, então procura outro lugar. Na iniciativa, no setor público não é assim, ele tem estabilidade de carreira se ele for servidor. Então você tem que ter outras formas de motivá-lo, de colocar. Então, se você não fizer uma boa gestão de processo e uma boa gestão de pessoas, vai ter muita dificuldade em qualquer lugar. Ótima dica. E pessoa não é só salário, né? Porque muitas vezes é muito bem remunerado, mas as condições de trabalho é que desmotiva o cidadão. O prefeito, e a gente falou de saúde. Saúde é certamente para todo mundo que nos escuta em casa um grande desafio. Sim. E essa obra do multi-hospital aqui em Florianópolis, eu acho que ela é marcante para o seu governo, né? E conta um pouco para a gente como é esse multi-hospital, né? Até porque eu acho que ele serve, claro, talvez para pequenos municípios, não exatamente, mas para os médios municípios ele já serve de exemplo, porque a gente atende aí várias prefeituras pelo estado e vê a dificuldade e o que se tornou esse multi-hospital lá no sul da ilha. Eu acho que é uma grande experiência aí para quem nos escuta. Bom, primeiro é isso que tu falou, né? Saúde é um bem, uma necessidade que não tem fim. Primeiro que as pessoas estão vivendo muito mais, né? Então você vive mais, você precisa de mais saúde, mais atendimento de saúde. Segundo, que a pandemia trouxe um efeito colateral que as pessoas não se dão conta. Ou melhor, dois. Primeiro, atrasou os exames de todo mundo, né? As pessoas ficaram 2 anos sem fazer seus exames, seus check-ups, etc, etc. Então nós temos ainda um gap de gente que não conseguiu atualizar muito grande no Brasil inteiro, né? E o segundo, que muita gente perdeu seus empregos, muita gente virou empreendedor, começou a trabalhar com outras coisas e perdeu seus planos de saúde. E essas pessoas vieram para o setor público para ser atendidos no setor público. Então, a demanda no setor público de saúde cresceu enormemente, né? E isso faz com que você tenha uma necessidade de recursos cada vez crescente na área da saúde, né? E só para ter uma ideia, hoje, do que o município gasta em saúde, só 30% é custeado pelo governo federal. O restante é do orçamento próprio do município. Uma equipe de saúde da família, só 30% é que vem no fundo de saúde. O resto do município tem que botar o dinheiro para bancar o médico, a enfermeira, todo mundo lá. Então, você tem que ter uma gestão muito grande. À época, a minha secretária de saúde, a doutora Cristina, hoje é adjunta do Estado, a doutora Cristina me trouxe um levantamento e disse, olha, prefeito, essas aqui são as causas de morte das pessoas em Florianópolis. As pessoas morrem por isso aqui. E dentre aquelas causas de morte, tinha lá a necessidade de pequenas cirurgias ambulatoriais, que as pessoas entravam na fila dos grandes hospitais. Então, o que ela me dizia assim, prefeito, o Hospital Celso Ramos, que é um grande hospital aqui em Florianópolis, ele tem lá uma sala de cirurgia.
altamente especializada. Você acha que ele vai deixar de fazer uma cirurgia cardíaca para fazer uma operação de adenoide, de fimose, ou tirar um pequeno câncer de pele de alguém? Não vai. Aquelas pessoas de menor complexidade vão ficar para trás da fila, sempre. E nós resolvemos fazer um hospital de baixa e média complexidade, para fazer cirurgias onde a pessoa pode chegar de manhã e ir embora à tarde, sem hospedaria, sem que você tenha que dormir no hospital. Dia, né? Como se fosse um hospital dia, né? É um hospital dia, mas também com área de recuperação, toda a área com centro cirúrgico. Então, nós construímos um equipamento inédito que juntou a nossa UPA, na região lá do sul da ilha, juntou um hospital dia com 4 salas de cirurgia para fazer cirurgias, desde cirurgias oftalmológicas. São 300 tipos de intervenções cirúrgicas que a gente faz nesse hospital. Olha só. Nós fizemos um CAPS, o equivalente a um CAPS 4, um centro de atenção psicossocial para pessoas com dificuldade de saúde mental. Então lá nós atendemos pessoas e famílias que têm dificuldade. Nós montamos um centro oftalmológico que vai desde a consulta até a cirurgia de catarata. A gente está fazendo quase 800 cirurgias de cataratas por mês. Um centro de diagnóstico por imagem, com ultrassom, toda a parte de diagnóstico por imagem. E uma ótica pública, que foi uma inovação, porque a gente teve a visão nessa área da ótica, né, de que as pessoas faziam a consulta, recebiam a receita médica do óculos e não faziam óculos porque não tinham dinheiro. Perfeito. 6 meses depois ela voltava para uma nova consulta e entrava na fila de novo, e a nossa fila de consulta só aumentava. Então o que a gente faz hoje? A pessoa vai encaminhada pelo centro de saúde, ela vai no multi-hospital, tem a consulta com o oftalmo dá a receita médica do óculos, ela sai, entra na outra porta, tem uma ótica nossa com diversas armações para ela escolher a que mais se adequa a ela. E ela recebe óculos gratuitamente. Depois de 2 dias a gente faz o óculos e entrega. Olha, Felipe, então isso digo para quem nos assiste aí, se puder vir a Florianópolis para conhecer essa experiência, eu já tive a alegria de ir lá visitar, além de ser muito bonito, né? Às vezes as pessoas acham que as coisas públicas são sempre feias, né? Não, muito bonito, e é realmente muito interessante, né? Porque fazer a consulta, não ter o óculos não adianta nem para a pessoa, nem para o serviço público. A gente joga dinheiro vai voltar ainda pior. E esse é um dos pontos. Assim, a gente sempre ouve falar muito de valores astronômicos investidos em políticas públicas. E quando não chega na casa do cidadão, o cara diz, estão gastando com saúde milhões e eu estou sem meu óculos. Estão gastando milhões e eu não consegui a minha consulta. E no final isso custa menos de 100 reais. E mantendo a linha da dica, daí não numa grande cidade como Florianópolis, mas trazendo uma outra experiência muito bacana, e certamente em algum momento vou repetir aí, essa também foi uma política pública do então prefeito Milton Obles lá em Rio do Sul, e certamente ainda vamos convidar ele para vir aqui, logo ele vai estar com a gente. Mas para pequenos e médios municípios é muito legal, ele criou lá o Saúde Trabalhador, que é com a justificativa de quem trabalha o dia inteiro não tem tempo para ir no posto de saúde. Né? E aí quando vai a coisa já está muito feia, o que de novo é horrível para a pessoa e é ruim para o serviço público, né? Então a equipe da prefeitura vai até as empresas e faz exames, os principais exames, exame de sangue, exame de oftalmo e tal, dá alguma palestra preventiva. E com isso eu tenho um caso particular. Um dos meus melhores amigos descobriu leucemia por causa disso. Olha, na empresa, muito no comecinho. Então ele falou, Alan, eu não fazia exame de sangue, fazia 2, 3 anos. E eu só iria quando eu começasse a sentir algum sintoma forte. Graças a Deus, pegou bem no comecinho, faz um tratamento absolutamente tranquilo, não precisou de químio, não precisou de rádio. Então, experiências como essa é também parte daquilo que a gente quer na área da saúde, aqui. Só pegando um último ponto que eu acho que é relevante, a gente, na pandemia, nós criamos um serviço de atendimento por telefone com enfermeiros, chama Alô Saúde. Alô Saúde. Depois de que eu assumi e tal, a gente evoluiu a Alô Saúde para também consultas médicas. Então hoje a gente tem um serviço de telemedicina SUS, 100% SUS, gratuito, para todo cidadão de Florianópolis, onde ele liga no 0800, ele é atendido por uma triagem pela enfermeira, e se houver necessidade, ela já manda para ele um link via WhatsApp para ele entrar com o médico para fazer consulta, e o médico manda a receita, manda tudo pelo telefone para ele. E tem sido, assim, elogiado por todo mundo que usa. Por quê? Tu imagina você de madrugada, o teu filho com febre em casa,
você tem que despencar para um hospital, para uma UPA de madrugada, e chega lá, o médico olha para a criança e diz assim, não mãe, calma, isso é uma febrinha, 37 não é problema, olha, dá um banhozinho frio, amanhã você leva em tal lugar. As pessoas têm ligado, o médico tem atendido, tem dado solução e tal. E aí o que a gente fez? A gente aproveitou a estrutura que nós já tínhamos e no verão a gente abre o serviço para os turistas. Então, o turista que vem para Florianópolis, ele já tem nos hotéis o 0800. Perfeito. Ah, o cara passou mal, está com dor de cabeça, tomou muito sol, não sei o que e tal. Não despenca do hotel para ir procurar uma unidade de saúde nossa. Isso ele liga evita, no 0800. Evita superlotação. Evita superlotação e tal. Então, isso também foi uma inovação uma bem bacana que a gente acabou fazendo. O Alan, o prefeito falou ali sobre a importância de ter o caixa ajustado e a necessidade de financiar as políticas públicas de outras formas, e isso é muito do que a gente vem tratando nesse podcast, vem tratando ao longo da nossa trajetória com a empresa, que é, eu sou fã do Ayrton Senna, acho que todos somos, mas a gente vê que era um piloto brilhante, muitas vezes nos melhores carros, mas que ainda assim passava horas ajustando a máquina na sintonia fina para que ele tivesse o melhor desempenho. Então, muitas vezes a mesma equipe, né, com gestores eficientes, preciso fazer a sintonia fina da sua gestão para garantir que o recurso que venha não volte por falta de uma medição de obra, por falta de uma CND, pela não aplicação adequada naquele objeto. E esse é o nosso papel, prefeito, assim. E eu acho que é o papel da gestão. A obra é importante, mas só sairá a obra se a minha máquina, se o meu carro estiver ajustado para eu chegar até o final da corrida. Não basta ser o pole position, temos que vencer a prova. Então, a gente percebeu que o senhor tem uma equipe fantástica no seu setor de convênios ali, a Jaque, né, a Fernanda e outras pessoas com quem a gente convive. Mas Florianópolis, ela deu um salto na arrecadação, né, Alan? Em termos de emendas e programas. De programas e os números são o último, bem, nos últimos anos saiu de não sei quantos milhões, 100 e alguns milhões, para 450 milhões mais ou menos em valor captado, desde financiamentos, emendas, programas, convênios estaduais. E a gente nota realmente uma mudança de postura, né, nessa área, tendo a oportunidade de trabalhar ali e auxiliar nesse trabalho. Como é que foi para o prefeito Topazio, assim, olhar para isso e dizer, pô, eu preciso dar uma atenção aqui nesse setor, porque a gente que trabalha com isso, eu sempre brinco que é o coração da prefeitura e às vezes, aliás, muitas vezes, não tem a atenção necessária. Então deixa eu agora falar sobre isso e o trabalho que vocês fazem para nós também, que é importante, né? Até 2021, a prefeitura pouca relação tinha, por exemplo, com os parlamentares que mandam emendas para as cidades. A nosso recebimento de emendas era mínimo, na casa de um dígito baixo, assim, né? Menos de 5 milhões de reais por ano se vinha uma emenda. Quando eu entrei, eu falei, cara, o dinheiro hoje está no Congresso, né? Os recursos, o orçamento da União, 70% do orçamento da União passa pelos parlamentares. Então, nós temos que nos apresentar e, primeiro, tirar a impressão de qualquer pessoa de Brasília que acha que Florianópolis, Santa Catarina é uma Suíça, que não precisa de nada. Nós somos autossuficientes, não precisamos de recurso nenhum e tal. O governador Jorginho, inclusive, quebrou essa lógica quando ele vai aos deputados federais e diz, preciso de emenda aqui, preciso de recurso para o Estado. Né? Não é só achar que o Estado gera todo o recurso que ele precisa. Então nos estruturamos com a competência instalada que nós já temos na prefeitura, da Jaque, todo o time lá, mas nós começamos a montar alguns pedidos e levar para Brasília. Olha, eu tenho um pedido aqui no posto de saúde, eu tenho um pedido aqui de viaturas para guarda, etc. Então, pacotes prontos para que o deputado pudesse avaliar mais facilmente. Essa é outra dica. Se você vai a Brasília pedir recursos e emendas para os seus parlamentares, já leva alguma coisa palpável. Parlamentar gosta de entregar coisas que ele possa inaugurar, mostrar ou bater foto. A gente chama de dar nome ao dinheiro. Tem que dar nome ao dinheiro. Tá aqui, pô, o cara me deu uma ambulância, né? Uma ambulância é legal, tem uma entrega, é bom para a população, é bom para o parlamentar que ajuda aquele município e tal, né? E nós começamos a fazer esse trabalho e nesses 3 anos que eu sou prefeito, eu acho que a gente multiplicou por 40 vezes os recursos que a gente traz só de emenda. Daí fomos para as obras do PAC, né? Obras do PAC é outra dica para prefeito. Você tem que ter projetos, prefeito. Você tem que ter projetos na prateleira.
Tem que ter projeto de uma rua pronta, tem que ter projeto de uma escola pronta. E ter projeto é ter o projeto executivo, ter lá a planilha de custos para só atualizar na hora que precisa. Porque quando surgem esses recursos, os recursos vão para quem? Para quem tem projeto. E eles normalmente são rápidos. Assim, eu tive com o ministro das cidades agora, o Jader, ele disse, olha, prefeito, eu vou mudar aqui o PAC agora, porque da outra vez não deu certo. Da outra vez eu dei o recurso para as prefeituras, a gente escolheu lá, só que as prefeituras não conseguiram contratar porque não tinha projeto. Então agora eu vou abrir e vou dizer, quem tiver, vem na lista. Aí quem tiver projeto, vem, e aí eu vou avaliando os projetos de quem vai trazer. Se só 4, 5 prefeituras tiverem projeto, só elas vão levar os recursos, porque não adianta eu destinar recursos para uma prefeitura e ele não poder captar, né? Porque não tem. Então, nós mudamos muito a nossa lógica, tanto é que no PAC, eu acho que o último número está em 500 ou 600 milhões, que a gente já tem compromissados e captados, que agora está em fase de trâmite, né? Mas a gente captou recurso para retenção de encostas, para macrodrenagem, para a primeira linha de BRT que a cidade vai ter, para centros esportivos, para postos de saúde, tudo que tinha lá. E aí é importante, né? Porque as pessoas, prefeito, mas o senhor é do PSD, o senhor é da base, o senhor apoia o governador Jorginho e está pegando o recurso do governo federal, que é do Lula. E eu digo o seguinte, o cara quando vai no posto de saúde, eu não pergunto se ele é de direita ou de esquerda. Quando ele vai jogar bola no campo de futebol, eu não pergunto se é de direita ou de esquerda. E o prefeito não pode ter essa bobagem de dizer, não, só porque eu sou de direita, agora eu não vou pegar dinheiro da esquerda ou do governo de esquerda para botar no meu... A população não vai te perdoar, a população quer a obra feita, não interessa. E outra coisa, o dinheiro do governo federal não é dinheiro do governo federal, é nosso. Né? O governador lançou uma estatística agora, de cada R$100 que o Estado de Santa Catarina manda para Brasília, a gente recebe 17 de volta. Então, assim, esse dinheiro que está lá é nosso, e quanto mais competência a gente tiver para fazer bons projetos e captar esse recurso, nós temos que fazer. O prefeito não pode se eximir de ir atrás do recurso. E prefeito, assim, não é porque o senhor está aqui, mas realmente hoje faz parte até das nossas palestras, está o case de sucesso de Florianópolis, que é uma gestão que entendeu que o setor de convênios não é um fim em si mesmo. Né? O setor de convênios, ele engloba toda a prefeitura. Então, a rapidez de informação de quando abre um programa no governo federal, a Jaque já poder, a nossa equipe já poder entrar em contato com alguém lá na Secretaria de Turismo, de Agricultura, lá na Guarda Municipal, e essa pessoa ter autoridade também, dizer, isso aqui nos interessa, faz o cadastro, isso aqui o projeto está pronto, já estou te mandando. Então, é um processo e a gente ter esse processo, e o prefeito falou antes sobre isso, né, da importância para a gestão dos processos, tem sido muito legal, assim, é realmente um case de sucesso, assim. Eu brinco com alguns clientes que, cara, a gente precisa avançar, eu preciso tornar vocês o mesmo tipo de cliente que é Florianópolis pra gente. Já que sempre capacitados, a cada 2, 3 meses a gente tem capacitações com a equipe inteira, então muito legal. Não tem a ver com o tamanho, né? Tipo, uma prefeitura grande, que né, poderia ter um setor por si só, tocar, mas ela consegue dar potência ao seu serviço, tendo o suporte necessário. E essa parte de relações governamentais que a gente fala e que estava aqui até na nossa lista, o prefeito entrou nessa, é muito importante, né? Ter esses movimentos estratégicos, entender isso, entender de que a Florianópolis, a prefeitura, não tem lado político, né? O prefeito político, o cidadão Topázio pode ter, mas o dinheiro é nosso dever ir lá tentar buscar, né? E a gente perdeu muito, assim, quando eu citei isso no nosso primeiro programa, o prefeito, quando a gente estava no mandato do deputado João Paulo Canubim, quando um deputado indica a emenda e que quer entregar a ambulância, quer entregar a rua, o prefeito vai lá, articula com o deputado, faz o ajuste político, faz a conversa, demonstra que vai reconhecer. E quando entra na parte burocrática, se a gente não vence a parte burocrática, o dinheiro volta, o prefeito não entrega a obra, o deputado não aloca mais. E o dinheiro volta para o orçamento geral da União, sendo destinado para qualquer outro estado da federação e não mais para o nosso estado. Então, além de tudo, a gente sentia muito que tem um ganho político, mas tem o compartilhar o nosso dinheiro com o nosso povo. Garantir que o dinheiro fique aqui. E o senhor, como prefeito e o prefeito da capital, é o principal captador da cidade. É a figura que vai lá intervir em favor dos municípios de Santa Catarina. Quando o senhor chega do lado de outros prefeitos, os outros prefeitos são atendidos em reuniões que não seriam atendidos sozinhos, por exemplo. Isso é outra dica também que fica para os prefeitos de cidades menores ou para os prefeitos que estão começando agora. Não adianta você pegar um avião e ir a Brasília. Vou a Brasília trazer recurso. Cara, se você não planejar,
se não souber que recurso você quer, aonde você vai aplicar, com quem você vai falar e de que maneira você vai fazer isso de forma organizada, você só vai perder tempo em Brasília. Em Brasília, nos corredores de Brasília, você só vê prefeito e vereador pedindo dinheiro. É isso. É porque, infelizmente, se criou um formato hoje onde o recurso passa pelo Congresso. E mesmo verbas dos ministérios, se você tiver um deputado que aloca uma emenda lá, você consegue mais rápido do que se você não tiver. Então, ter uma boa assessoria, ter alguém que te conduza em Brasília pelos corredores é fundamental, é fundamental. E eu não estou aqui só porque você nos assessora, não, porque se eu não tivesse essa assessoria, poxa, mas o prefeito foi deputado federal 5 mandatos. Bom, daí talvez ele não precise, porque ele tem alguns caminhos abertos lá, mas isso é 0, qualquer coisa dos prefeitos do Brasil. A maioria dos prefeitos do Brasil são pessoas que nem eu, e ainda assim que são gestores de uma cidade e que tem que ir para os caminhos certos. E ainda assim vai precisar da parte técnica. Não adianta ter o relacionamento. Se o cara disser, tá bom, então vou fazer um convênio. E aí, como é que faz o convênio? Alinhado. E o senhor falou aqui, antes da gente começar, que Santa Catarina teve 203 prefeitos que vão começar o seu primeiro mandato, imagina. É o que a gente comentava, a experiência do cara como vereador não é a mesma coisa de prefeito, como vice não é a mesma coisa de prefeito, como deputado federal de um mandato, não é a mesma coisa que o prefeito governar uma cidade. Não. Embora tenha os caminhos em Brasília, a montagem da equipe, a qualificação da equipe, saber... Porque tu entra lá, tu tem que enxugar despesas. Daí tu corta todos os contratos. Mas depois tu descobre que tu precisa de uma porrada de coisa. Porque o Alan comentou no início que às vezes se demoniza a classe política, muito por maus exemplos que se dão, que são mais expostos que os bons exemplos. O senhor certamente já foi convidado a dar declarações na imprensa por um monte de fofoca, mas poucas vezes para falar de um modelo de gestão que está funcionando. Né? Vem demais a notícia ruim. Mas a economia, como meu pai dizia, a economia de palito não é economia. Né? Então, tu precisas fazer com que o carro ande e não é trocando a boa gasolina por uma gasolina batizada que tu vai fazer seguindo no exemplo da corrida. Sabe uma coisa que às vezes, isso é uma coisa que eu sinto, talvez não seja tão justo assim, porque isso não acontece com todo mundo, mas uma coisa que eu acho que se perde no setor público muitas vezes é a real noção do dinheiro. Quanto custa o dinheiro para ser captado e tal. Então, às vezes, você vai se acostumando com alguns preços públicos, que é aquilo que tu falasse agora há pouco, na hora que o cara está fazendo a licitação, diante de bater o martelo no leilão, ele abrir a internet e olhar para ver se ele não está pagando 3 vezes o que custa na internet. Então, às vezes, na área pública, você vai na burocracia necessária para te isentar em termos de responsabilidade no teu CPF, e você não se dá conta que você está pagando 3 vezes mais por alguma coisa que não precisaria pagar, né? Ou que não deveria pagar. Então, aqui eu sempre converso muito com o meu time e digo assim, cara, sabe quanto tempo leva para o município arrecadar R$1 milhão? Então, para nós gastarmos R$1 milhão, tem que ser um gasto muito bom para você botar R$1 milhão lá, porque é muito dinheiro, R$1 milhão. Na iniciativa privada, para você faturar e poder disponibilizar R$1 milhão, porque não é emitir nota para R$1 milhão, porque depois você emite a nota de R$1 milhão, você tem que pagar o que você usou, os insumos, matéria-prima, tá? Então vai sobrar 5%, 10%. Então, para você ter R$1 milhão para poder investir na iniciativa privada, você tem que ralar muito. E no serviço público, no setor público, na prefeitura, é a mesma coisa. Então, zelar muito pelo gasto, porque é o que eu digo lá, cara, a receita a gente não tem certeza, o gasto eu sei que vai vir todo mês. Todo mês eu tenho que pagar folha, todo mês eu tenho que pagar o aluguel, todo mês eu tenho que pagar isso na prefeitura. Então, o que a gente puder fazer de economia, não é a economia do palito, mas é a economia, a boa economia. Né? Pô, se você está lá, todo dia eu tenho exemplo, porque eu criei agora na reforma administrativa uma secretaria só de gestão e indicadores. Então eu tenho meu time lá de gestão e indicadores, que eles estão todos os dias olhando e monitorando tudo com indicadores dentro da prefeitura. Pô, quanto está custando o custo de atendimento do posto de saúde e tal? A folha do posto, mais o aluguel, mais a água, né? Por pessoa que está sendo atendida lá. Por que no lugar custa 250 e no outro custa 500? Vamos atrás disso, entendeu? Perfeito. Porque os recursos são limitados. E a gente precisa saber o que pode gastar, né? Que lance, não é o quanto eu gasto, saber se eu tenho a disposição para isso também. Felipe, vamos encaminhar para a parte final.
dois assuntos e meio, vamos dizer assim. Primeiro, a gestão pública, às vezes, ela é ingrata, né? Porque a gente faz algumas ações muito importantes e que, às vezes, a população não vê. E eu, como morador da cidade aqui, percebo o tamanho do investimento que a gestão tem feito em drenagem. Sim. E o resultado extremamente positivo que isso tem dado para a cidade. E a gente sabe que é uma realidade de todos os lugares, né? A gente liga a TV, deu a chuva, a gente vê alagamento por aí. Lá na minha região, pior ainda, a gente vê as enchentes. E Florianópolis passou por uma enchente recentemente, essa que é a verdade. Foi a primeira vez que deu alagamento na frente do meu condomínio, por exemplo, e eu moro aqui desde 2010. Então a gente vê como tem sido importante resultado na prática e de uma obra que, às vezes, infelizmente, o gestor olha e diz, não, mas eu vou fazer aquele calçamento ali, não vou mexer na drenagem porque vai aumentar o valor da obra e sai caro. Como é que tem sido essa experiência? Tem sido uma experiência muito boa para a gente não faz nenhuma obra sem revisar a parte da drenagem. Acabamos de investir lá no Rio Vermelho agora mais de 30 milhões de reais numa obra de 2,5 km de macro drenagem. Vamos inaugurar no dia do aniversário da cidade, 23 de março, em uma obra que toda a população reconhece como uma obra fundamental. Porque tem aquela máxima, né? Não, a obra enterrada não se faz porque não dá voto. Olha, isso mudou. Hoje as pessoas querem saber o que o prefeito está fazendo para facilitar a vida dela, para melhorar a vida dela. E às vezes a vida dela é impactada por um problema de drenagem. Cada chuva enche a casa da pessoa. Se você resolve isso, é muito bom. Então a gente tem feito muito disso, tem procurado fazer, olhando cada ponto da cidade que precisa ser resolvido e tem dado bastante sucesso. E, prefeito, a gente não poderia deixar de falar, né, Felipe, da comunicação. Eu até abri aqui agora o Instagram do prefeito, não que vocês precisem saber, mas o Instagram Topázio Floripa, eu não tenho TikTok. Né? Mas sei que o prefeito já é famoso na rede vizinha. Mas assim, a curiosidade é que como é importante se despir de algumas vaidades para comunicar. Comunicar é fazer a mensagem chegar, não é falar bonito, não é estar de terno ou gravata. Tanto é que o prefeito tem uma foto de perfil dele no Instagram que é ele de bigodinho tomando um caldo de cana atualizado. E sem dúvida nenhuma, a gente viu uma transição assim do ex-prefeito, que também estava entrando numa batida assim, e a gente, quando conversava, a gente gosta muito de política, a gente conversa, a gente pensava, poxa, tem um cara que é extremamente político, que era o ex-prefeito Jean, que estava disposto a tudo. Agora tem o prefeito Topázio, que parece ser mais tímido, quem olhava de fora, né, que vem da iniciativa privada. E como a gente sempre conversou, o Alan é muito mais antenado assim na comunicação, disse como o Topázio encaixou bem no linguajar do manezinho de Floripa catarinense, com naturalidade. Dá-lhe bermuda, chinelo de dedo, beira de praia, então... E entender isso não como não é ser um influencer, né, prefeito? Mas primeiro, ser você mesmo, tenho certeza hoje lhe conhecendo que é isso, mas da importância disso para a gestão, para a vida das pessoas como informação. Eu acho que esse é o ponto principal, né? O prefeito não vai para a rede social, e se vocês pegarem minha rede social, vão ver que 99% das nossas postagens é falando da cidade. Sim, né? Sim. Falando da cidade. Então, assim, a gente entendeu lá atrás, talvez não no começo, porque como eu falei para vocês, no início de 2023, 80% das pessoas não conheciam o prefeito ou achavam que o prefeito era outro. E a gente precisava se fazer conhecido de alguma forma. Então, a gente foi para a rede social e começou a utilizar a rede social de maneira inteligente, no sentido de mostrar as coisas da cidade. E a gente começou a mostrar as coisas da cidade sempre de um jeito natural, sempre pensando na Dona Maria, que está do outro lado, vendo o meu vídeo, né? Porque as Donas Marias de todas as idades veem meus vídeos. Hoje, de crianças de 8 anos que me param na rua, até senhoras de 80 me param na rua para falar dos vídeos. E a gente começou a fazer uma comunicação direta porque o mundo mudou. Né? O mundo hoje é uma comunicação, e as redes sociais é uma comunicação de mão dupla, né? Você comunica, mas as pessoas te respondem, né? A minha rede social acaba tendo um sucesso razoável porque o engajamento é muito alto. A gente faz uma publicação aí, você tem 500 mil visualizações, mas mais que 500 mil visualizações são 2 mil comentários, 3 mil comentários, sei lá, 20, 30 mil likes numa publicação dessa. Então isso engaja muito e a rede distribui muito as nossas comunicações. Isso virou meio que
objeto de desejo dos outros prefeitos do Brasil inteiro, então muita gente me segue, muita gente vem nos visitar na prefeitura, a gente entra sempre na lista aí dos 5, 10 prefeitos mais influentes do Brasil, com maior engajamento, né? Então isso tem sido uma belíssima experiência, tanto é que o pessoal me botou o apelido de prefeito TikToker, né? E eu costumo dizer o seguinte, a gente tem quase 500 mil seguidores no Instagram e tem 360 mil seguidores no TikTok. Então eu digo, então deveria ser o prefeito Instagram, não o TikTok, né? Porque o Instagram tem mais, né? Mas em algum momento isso, quando o pessoal começou a falar, no primeiro momento eu falei, mas peraí, eu comunico o que eu estou fazendo, não estou inventando nada. Mas depois a gente disse, prefeito TikTok, então vamos assumir que eu sou um prefeito TikTok, né? E tanto é que na eleição, não sendo um demérito, né? Na nossa eleição, isso foi muito positivo. E é o que o senhor falou, né? Ali é 99% informação que não chegaria se não fosse nessa linguagem simples e descontraída, mas sempre com informação. E porque uma das maiores reclamações da sociedade é, mas eu não sei o que o prefeito está fazendo, não sei o que o meu deputado está fazendo. Então, se achar essa maneira de comunicar trabalho de um jeito que as pessoas interajam, é ótimo para a sociedade, né? E aí, é ótimo só e aí fica a dica para os prefeitos também, mais uma, né? Rede social, ela tem duas características, rede social, né? E se você não entender isso, você não vai ter lugar na rede social. A rede social, as pessoas acessam a rede social por dois motivos. Primeiro, para entretenimento, né? E segundo, um segundo aspecto, rede social é uma rede de pessoas. Então você tem que saber que do outro lado tem uma pessoa vendo a tua rede social. Então você não pode abordar um tema que se uma criança do outro lado está abordando, seja um tema ruim. O pai não vai gostar disso, a mãe não vai gostar disso. E se você precisar abordar aquele tema, tem que abordar o tema de um jeito, sabendo que do outro lado tem criança, tem idoso, tem mulher, tem homem, tem pessoas de todo tipo. E outra coisa, ninguém aborda uma rede social para ficar chateado. As pessoas abordam para se divertir. E a diversão não precisa ser chula, não precisa ser uma diversão que não leve conteúdo. Então você tem que ter uma linguagem fácil, agradável, você tem que ter um vídeo que chame a atenção das pessoas, porque não adianta fazer um vídeo que ninguém veja, né? Então você tem que aprender isso. A rede social é entretenimento. Então não adianta você ir para a tribuna da Câmara, dar um discurso e botar na rede social que ninguém vai ver. Você só perde o seu tempo. Ninguém vai ver um discurso teu na rede social. Agora, se você vai inaugurar uma obra, também não adianta postar a cena de você inaugurando a obra. Na ambulância, não adianta. As pessoas têm que olhar aquilo e dizer, deixa eu ver isso aqui que o prefeito está fazendo. E aí você aproveita essa oportunidade que ela te dá, daqueles 5 segundos, para comunicar alguma coisa da tua cidade. É mais uma pessoa que ficou sabendo que você inaugurou uma nova escola, se você souber comunicar bem. Então essa é uma coisa que tem que pensar. É desafiador, e para os profissionais que trabalham com isso, um grande desafio é achar alguém que se proponha a aprender e fazer. Cada prefeito tem o seu jeito. Não adianta, por exemplo, eu acabei conhecendo lá em Brasília o prefeito Manga, lá de Sorocaba, que todo mundo conhece, tem 2 milhões de seguidores. O Manga tem um jeito que é só dele. Não adianta eu querer fazer como o Manga faz e o Manga não consegue fazer do jeito que eu faço. Eu não consigo fazer do jeito que o João Campos faz lá em Recife. O João Campos tem muito menos idade que eu, né? Nem talvez o João Campos consiga fazer como o Eduardo Paes, que faz no Rio de Janeiro, porque o Eduardo tem todo aquele jeito carioca e tal, aquela coisa. Então, assim, cada prefeito foi achando, eu estou falando só alguns aqui, cada prefeito foi achando o seu jeito de se comunicar com o seu público, né? E que deu certo para ele, né? O Manga lá em Sorocaba está enchendo Sorocaba de gente lá, né? E agora teve no SBT dizendo que é pré-candidato, pode ser pré-candidato a presidente. Pré-candidato a presidente. E o Alan falou, assim, eu do ponto de vista de um eleitor comum, eu gostaria muito que o cara que representa a minha cidade fosse um cara atraente do ponto de vista de interessante. Porque ele vende a minha cidade. No momento que senta um cara que tem esse engajamento com um empresário para trazer o empresário para sua cidade, tem um peso diferente. O Alan, que ele acompanhou aí em algumas das últimas reuniões que o senhor teve em Brasília, ele estava contando, ele disse, cara, chega lá, fila de gente pedindo foto. Lá no Ministério estava cheio de gente do Pará, só deu o prefeito Topaz tirando foto. Do vídeo do Tacacá lá. Então, esse é um dos pontos. Fazer chegar um verão de Florianópolis, não que precise muito, mas assim, ajuda a chegar em todos os estados da federação. E mais que isso, Felipe, né? Esse verão eu fui muito nas praias, né?
A gente fez algumas inovações no verão, lançou aí os nossos quiosques, vendeu outorga e lançou o tal do prato manezinho, né? Porque uma reclamação dos turistas, dos moradores da cidade, é que tudo era muito caro na praia. E no verão fica mais, né? Eu pedi uma porção de batata frita que custou R$80, né? Eu digo, puta, é muito caro mesmo. Aí a gente teve a ideia de, quando fez a concessão dos quiosques, dizer o seguinte: tá, tudo bem, todo mundo que ganhar e que servir alimentação tem que servir um prato que tem um peixe, um arroz, uma salada, não sei o que e tal, e isso vai custar R$35 no máximo. Ótima iniciativa. E puta, demorou para engrenar, mas os quiosques colocaram, as pessoas vão, os pratos são bons, dá para comer 2 pessoas, pede o prato manezinho e tal. Então eu fui muito na praia esse verão. E tem um colega que trabalha comigo, o Samuel, que está sempre comigo, está aqui no estúdio hoje, e o Samuel testemunhava, os argentinos, uruguaios, paraguaios, chilenos vinham me procurar e dizer: prefeito, olha, ele acompanha pela rede social, viemos esse verão, que maravilha, a cidade está limpa, está organizada, está bonita. Mas não era 1, 2, assim, foram dezenas de depoimentos de turistas argentinos. Aí outro dia me criticaram, dizendo: não, o prefeito acha que veio todo mundo para cá só por causa dele, parece que a cidade não existia. E eu nunca falei isso, mas é claro que se você consegue divulgar a tua cidade, e as pessoas estão vindo para cá pela divulgação. Essa semana ainda eu encontrei 2 casais, né? Um casal de paulista, um casal de mineiros, disseram: prefeito, nós escolhemos vir morar em Florianópolis porque acompanhamos o senhor pelo Instagram. E a gente acompanha a cidade, não é que eles me acompanham, eles acompanham o que eu mostro da cidade. O prefeito é o grande animador da cidade, e eles disseram: nós viemos morar, um estava morando em Jurerê, outro estava morando em João Paulo, nós viemos morar aqui porque acompanhamos o que o senhor divulga a respeito da cidade. Despertado de então não é o prefeito que... É óbvio que não é o prefeito que traz as pessoas para visitar a cidade, mas o prefeito pode ser o cara que divulga aquelas coisas que tem na cidade. E aí o cara lá do outro lado diz: pô, peraí, olha lá quantas trilhas tem em Florianópolis, quero fazer trilha em Floripa porque o prefeito fez. E o cara vem pra cá e vai fazer trilha. Ô, Felipe. E gastou o espanhol nesses vídeos aí. E fala bem, bicho. Fala direitinho, porque nós que tem no espanhol que lance. Quando tu sabes uma língua, né, como o inglês, ou tu sabe ou tu não sabe espanhol, a gente acha que sabe. Então eu vou tirar, vou tirar o teu sonho aqui. Vou tirar o teu sonho. Foi inteligência artificial, deepfake. O meu espanhol, ele é sofrível. Consigo me comunicar bem, mas eu não tenho todo aquele espanhol que a inteligência artificial bota no meu vídeo. Que maravilha, mas é bom saber. Tem 2 ou 3 vídeos meus. Temos uma confissão. Tem 2 ou 3 vídeos meus que estão no Instagram, que fizeram muito sucesso aí na Argentina e tal, em toda a América Latina, que é a inteligência artificial dublando. Mas faz parte, tem que ser usado. Tá vendo? Ô, Felipe, tá aí pra ajudar, né? Fala, amigo. O prefeito Topazio falou do Samuel, longe, né? E em respeito a ele, porque eu já fui esse cara que acompanhava o prefeito, e o prefeito não tem horário, tem agenda o dia inteiro, e a gente já passou valendo do nosso ponto, mas vamos fazer uma promessa aqui, vamos combinar isso com o prefeito. Vamos fazer daqui 6 meses o episódio, mais o número 2. A parte 2, pra gente falar um pouco mais de turismo, pra gente falar, o prefeito acabou de tomar posse como presidente da FECAM, para falar dessas próximas ações e mudanças que eu tenho certeza que o senhor quer fazer nessa importante entidade. Mas hoje eu acho que foi um grande bate-papo. A gente pede uma dica. Tivemos 3 dicas importantes aí para quem nos ouve em casa. Então, prefeito, agradecer demais a tua presença, a tua generosidade de estar aqui com a gente, ser nosso primeiro convidado. Esse carinho, e dizer para ti de forma muito verdadeira que é uma honra para a gente, enquanto sócios, né, Felipe, da NM80, poder atender, conviver com a tua gestão, que é uma gestão vitoriosa e que só engrandece também a nossa vida privada enquanto empresário, poder contribuir com a gestão da nossa capital, né, Felipe? Para mim, de igual modo, eu sou manezinho da ilha, eu sou natural daqui, nasci na maternidade Carlos Correia e moro em Penha há 25 anos, uma cidade que me acolheu e que eu adotei de coração, minha família. Mas Florianópolis ainda é muito especial para todos nós, minha família é daqui. E, sem dúvida nenhuma, além de parceiros na sua gestão, e, né, eu não sei se eu já posso dizer que amigos, assim, mas acho que sim, porque o prefeito sempre foi muito gentil com todos nós. Mas sou um eleitor que acompanha de longe e vibro com cada vitória de Santa Catarina, porque nesse tempo que o Alan e eu, junto com o João Paulo, passamos em Brasília, foi possível perceber, prefeito, que Santa Catarina sempre terá muito que avançar, até porque nós não somos acomodados. Santa Catarina se desafia a
a cada novo desafio, né? Com as catástrofes e tudo mais. Mas a média, o padrão de qualidade da gestão catarinense, de modo geral, ela está anos-luz à frente de outros estados e outras cidades do Brasil. Os nossos parlamentares catarinenses, senadores e deputados, eles são acima da média brasileira também. Isso não quer dizer que estejamos satisfeitos e que não possamos melhorar. Mas Florianópolis a gente tem um carinho especial. Obrigado pela sua presença. O senhor é um cara que sempre foi muito generoso, muito humilde, muito atencioso. Tem uma equipe que a gente conhece parte dela, que segue a sua linha, que colabora para esse sucesso, e reconhecer isso, como o senhor sempre faz, é fundamental. E do nosso ponto de vista, nosso desafio aqui será sempre conseguir, nas nossas conversas, ajudar com que o Estado siga sendo referência nacional, possa se aproximar da excelência na gestão. A gente tem muito que avançar sempre. A qualificação continuada é fundamental. O Alan me conhece, eu sempre crio uma admiração especial por aqueles que acreditaram que a educação é um caminho. Muitas vezes a gente não tem a oportunidade, mas eu admiro quem, tendo essa oportunidade, persistiu nela. Então, o senhor, que é formado em administração pela ESAG, uma universidade pública, que é um desafio entrar. O João Paulo, que é o nosso próximo convidado, que se formou na ESAG também, se formou na Federal em História, seguiu fazendo seu mestrado. Via de regra, as famílias de Santa Catarina e brasileiras, elas são mais humildes do que herdeiras. Sim. Então, sempre que a gente constrói políticas públicas nesse sentido, sempre que a gente consegue, aperfeiçoando a gestão, permitir que mais pessoas que precisam tenham o seu óculos, tenham o seu médico, não precisa andar com o filho a tiracolo dentro de um ônibus descendo pela ilha inteira para poder ter acesso a uma boa escola, a gente está fazendo a nossa parte, né? Então, agradeço, parabenizo o senhor pela coragem de ter entrado na vida pública e que a gente possa comemorar muitas vitórias juntos em favor do povo catarinense. Com certeza. Obrigado pela oportunidade. Hoje é um dia especial para mim também, porque eu estou tirando uma semaninha de férias e vou passar a prefeitura hoje para minha vice-prefeita. Mariane Matos, uma grande mulher, é servidora pública municipal há 20 anos, é membro da Guarda Municipal. Já fica o convite, Mariane. Se elegeu, você aqui. Mariane é uma boa conversa, se elegeu comigo numa eleição do primeiro turno, bem disputada, mas muito bacana, e hoje eu passo a prefeitura para Mariane, numa data simbólica, porque amanhã é Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, e a Mariane vai ficar uma semana aí como prefeita. Então, eu estou muito feliz hoje à tarde a gente faz a transmissão de cargo, o governador deve prestigiar, a Mariane é do PL também. Bacana. A gente está gravando hoje, né, dia 7 de março, vamos ao ar dia 13, Alan? Isso. Então dia já 13. foi. Mas a Mariane vai ficar alguns dias na Vai ficar uma semana inteira, eu só volto dia 18. Estará como prefeita no lançamento desse podcast. Meu irmão, contigo. Gente, obrigado pela companhia até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto certamente nós gostamos desse bate-papo. O Instagram da NM80 está aqui na tela. Segue a gente nas redes sociais também, @Lacheniger, @Felipe_SC, Topázio Floripa. Topázio Floripa. No Instagram. Gente, muito obrigado. Até o próximo Administra Mais podcast. Até mais. Aquele abraço. Valeu.